Então você tem o front-end numa base de código separada do back-end e ela se interage. Esse é o modo preferível de desenvolver hoje, porque justamente você pode ter uma equipe trabalhando focada no front-end, entregando os resultados que você espera ali, e outra no back-end, e elas conseguem trabalhar em paralelo sem uma atrapalhar a outra, sem ter muito conflito no que elas estão fazendo. Bom, front-end em software, em ciência da computação, é a interface do usuário, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento front-end, é tudo que o usuário pode ver, que ele pode interagir, né? Toda a parte da frente, né? Entre aspas, que a gente fala num software. Então, você sempre tem as camadas de interação de usuário, né? A parte de interação, ou seja, efeitos, animações, toda a interatividade que tem uma página, quando você clica em alguma coisa e tem um alerta, quando você faz uma requisição para algum serviço externo e recebe um dado de volta, tudo isso se encaixa no front-end, todo o fluxo da aplicação, toda a estilização da aplicação, né, toda a camada visual é o front-end. Bom, back-end seria mais ou menos o oposto do que é o front-end. Então, enquanto o front-end você tem toda a parte visual e de interação, o back-end é onde acontece nenhuma interação direta com o usuário, né? Ela é indireta. Então, o back-end é onde é tratado os dados, é onde é feita as requisições, né, para um banco de dados, para inserir, ler, arquivar um dado, né? Então, o back-end é a camada de trás da aplicação. Então, se no front-end você clicou, por exemplo, numa lista de usuários para visualizar, ela vai fazer uma requisição, né? Ela vai pedir para o back-end essa informação, o back-end vai processar, vai cuidar de todo o tratamento que tem que ser feito nesses dados e retornar para o front-end. Então, o usuário, ao mesmo tempo que ele não tem uma interação direta com o back-end, ele sempre tem o back-end atuando a favor dele, né? Então, é algo que ele não vê, meio que não consegue tocar, mas está sempre ali de suporte para o software que ele está usando, né? Então, é uma parte essencial, crítica de qualquer software, porque é lá que realmente acontecem as coisas por baixo dos panos, né? Então, é algo realmente poderoso numa aplicação de software, né? Bom, igual eu falei, o front-end é a camada do usuário, né? Então, para um produto digital, para um negócio digital, essa interação com o usuário ela é extremamente importante, né? Então, você tem um produto, qualquer coisa desse tipo que está sendo publicado na web ou de forma digital, sem o front-end você não tem uma interação com o seu usuário, né? Então, é extremamente necessário. Assim como o back-end, se você não tiver uma forma de gravar o dado, de deixar esse usuário manipular esses dados, né, com o back-end, meio que perde o sentido. Então, se você tem só uma camada de interação, onde você não vai conseguir ter os resultados que você espera de gravação, de leitura, de coisas desse tipo, você não tem uma aplicação full-fledged, que a gente fala, que seria uma aplicação completa, né, de software. Então, a importância de ter os dois lados caminhando sempre juntos é muito importante para qualquer empresa que está toda no meio digital. Somente com o front-end não, porque não adianta você ter uma interface rica e que trabalha bem, servindo o seu usuário, a sua persona, se você não tem um back-end que vá corresponder a isso. Então, pense que você tem, igual eu já citei um exemplo, de uma lista de usuários. Quando você clicar nela, você pode ter uma ótima experiência de uso e de fluxo, mas se ela ficar carregando eternamente ou se der erros, né, que na hora de trazer esses dados para o usuário consumir, não adianta você ter um front-end que é lindo, maravilhoso e que funciona muito bem, sendo que você não tem o que você realmente precisa no fim das contas, que são os dados, né? Então,
só o front-end, né? Só essa camada. Claro que vai depender da sua aplicação. Tem aplicação que apenas o front-end vai servir para muita coisa. E às vezes você nem vai precisar tanto de uma camada back-end. Mas se você está falando em contexto geral, né, mais global, o back-end e o front-end eles têm que caminhar muito perto nessa jornada. Né? Porque não adianta um estar bem feito e o outro não, e vice-versa. Eles têm que estar sempre bem alinhados. Sim, é possível você ter uma aplicação onde você tem essa interação dos dois bem próxima. Mas hoje, você tendo uma ascensão grande de bibliotecas e ferramentas em JavaScript que te permitem separar essas responsabilidades, já é um mundo preferível, né? Então você tem hoje uma separação de tudo que está no front-end e tudo que está no back-end e elas interagem de uma forma remota, né? Então é mais ou menos o que seria uma arquitetura de microserviços, né? Não exatamente, mas você pode pegar alguns conceitos dela. Então você tem o front-end numa base de código separada do back-end e elas se interagem. Esse é o modo preferível de desenvolver hoje, porque justamente você pode ter uma equipe trabalhando focada no front-end, entregando os resultados que você espera ali, e outra no back-end, e elas conseguem trabalhar em paralelo sem uma atrapalhar a outra, sem ter muito conflito no que elas estão fazendo. Bom, aqui na Go Backlog depende um pouco do tipo de projeto. Então tem projetos que a gente decide usar primeiro o front-end, começar a implementação e ter uma ideia do que a gente está buscando na interação do usuário, né? Então você inicia pelo front-end, tem essa experiência do usuário, né, começando a ser montada, e aí você tem uma ideia muito legal, né, muito macro assim, do que você está esperando daquele projeto em termos visuais, em efeitos, em animações, o que você realmente quer entregar na experiência. Enquanto outros a gente decide iniciar pelo back-end, se for algo muito aplicado em API. Então faz sentido você começar desenhando a API, né, fazendo o design daquela API, tratando toda essa parte de back-end primeiro, para depois começar a implementar o front-end. Então vai muito do tipo do projeto que a gente está lidando. O tipo da solução, ela realmente impacta nessa decisão, porque às vezes faz mais sentido começar por um ou pelo outro.